A lição dessa semana diz que assim como Jesus se sacrificou por nós, nós temos que nos obedecer. Nada mais justo, não é mesmo? Enquanto eu preparo o meu altar aqui, assistam a vinheta. Oi. Isso aí. Fazer um sacrifício. Vocês vão ter que achar alguém para me substituir nas próximas lições. Mas vai ser você o sacrifício? Sim, ué. A lição fala disso essa semana. Não sei não, hein? Tá meio estranho esse negócio. Tá bom, vou explicar para você. Vamos lá no estúdio, eu explico e depois eu volto. Vambora. Como eu já falei, a lição dessa semana começa encorajando os seguidores de Cristo a se tornarem sacrifícios vivos a Deus. Se a gente interpretar o pé da letra, vai rolar derramamento de sangue. Não é exatamente isso que Paulo estava querendo dizer quando nos chamou a ser sacrifícios, já que o sacrifício de Jesus foi derramado de uma vez por todas na cruz. A interpretação é a seguinte: apresentar-se como sacrifício vivo diante de Deus envolve submissão completa à vontade divina. A gente faz isso recusando-se a obedecer aos padrões do mundo e permitindo que o Espírito Santo nos transforme por meio de uma mudança do nosso modo de pensar. A vida como um sacrifício envolve o corpo e a mente. Como cristãos, devemos nos esforçar para desenvolver um estilo de vida renovado pela ação do Espírito Santo em nós. Esse processo de santificação não ocorre da noite para o dia. Ao longo da vida, a gente é continuamente desafiado diante de circunstâncias que vão exigir fidelidade ao que é aceitável a Deus. Submeter-se à vontade de Deus é um processo contínuo que requer testes de fé. Dia após dia, a gente vai se deparar com desafios e com oportunidades de testemunhar de Cristo. Mas como começar com esse processo de entrega, de mudança? BJ, por onde eu começo? O primeiro passo é se conhecer e se valorizar. Como assim? Romanos 12, verso 3 dá uma dica do que eu estou querendo dizer. Lá diz o seguinte: lá diz que devemos ter uma autopercepção equilibrada de quem nós somos, nem abaixo e nem acima. Quando você não se acha mais do que você realmente é, você tem menos tendência de cair na tentação do orgulho e do egoísmo. Isso porque você não se acha autossuficiente e reconhece a sua impotência e dependência do cuidado de Deus. Isso é essencial para a vida de um cristão. A fé nos leva a reconhecer os nossos pecados, nos impedindo de desenvolver hábitos corruptos. Outro ponto importante é não se considerar menos do que você realmente é. Você e eu somos filhos do dono do mundo. Isso é incrível. Cristão nenhum pode andar por aí com cara de coitado, sentindo pena de si mesmo e achando que não tem valor. Não. Tem um conceito equilibrado acerca de si mesmo. Nem de mais, nem de menos. Entenda que você é filho e filha amada de Deus, filho do dono do universo, mas que isso não é motivo para se sentir maior e melhor do que os outros, não. É motivo para entender o quanto somos limitados e o quão carentes nós somos da graça desse Deus maravilhoso. Tenha um conceito equilibrado acerca de si mesmo, nem de mais, nem de menos. E para mim, o segredo disso é entender que tudo que você tem e tudo que você é vem de Deus. Fez algo top? Foi porque Deus te deu dons e energia. Fez algo ruim? Corre para Deus que Ele vai recarregar a sua força e a sua alegria. Nem de mais e nem de menos. Deu para entender? Agora, se você se considera um cristão equilibrado e mesmo assim anda se sentindo muito para baixo, não consegue encontrar alegria na vida, eu te aconselho a procurar um terapeuta. Não estou dizendo que você está ficando louco, não. Mas nos meus momentos de fraqueza, a minha comunhão com Deus e as terapias que eu fiz me ajudaram muito a redefinir o meu valor e descobrir o meu propósito aqui na Terra. Só quis abrir esse parênteses aqui porque às vezes a gente acha que a nossa saúde mental não tem nenhuma relação ali com a nossa saúde espiritual e é o contrário. Tudo está ligado. A sua saúde emocional nunca vai ser maior que a sua saúde espiritual e vice-versa. Fecha parênteses. Segundo ponto importante é que você precisa encontrar uma forma da sua vida colaborar com a pregação do Evangelho. Dá uma lida lá em Romanos 12 e você vai ver a lista de dons espirituais que Paulo descreveu. Essa lista é grande, embora não seja completa, porque em mais 2 outras cartas Paulo apresentou outras listas com outros dons, repetindo inclusive vários deles, lá em Coríntios e lá em Efésios também. O detalhe importante é você se lembrar que não é o dom que é o principal, mas é o que você faz com esse dom. Você tem que usar os dons que Deus te deu em conformidade com a graça que você recebeu. Cada um de nós recebeu uma graça igual ao dom de Cristo, quer seja o dom do pastorado, do ensino, da exortação, da caridade, da liderança, da compaixão, enfim, você tem que usar esse dom com toda a sua capacidade, ministrando e servindo as outras pessoas. Usar os seus dons para servir a Deus define o significado de sacrifício vivo, santo e agradável. A vida de sacrifício vivo que rejeita a mentalidade secular é uma vida regida pelo amor e pelo serviço. O amor deve ser um princípio ativo que se estende a outras pessoas. É mais do que mera tolerância. Esse amor é percebido quando damos honra e preferência aos outros mais do que a nós mesmos. Esse é um ato de autossacrifício. Seja o amor e viva o amor. Ellen White escreveu que nenhuma outra influência que possa rodear uma pessoa tem mais poder do que a de uma vida abnegada. O mais forte argumento em favor do Evangelho é um cristão que sabe amar e é amável. E por falar em amor, a palavra da rede semântica dessa semana é ela mesma,
amor. Que palavras vêm à sua mente quando você ouve a expressão amor? Escreve aí, faz a sua rede semântica como a gente já ensinou, tira uma foto e posta lá marcando o NT Play Oficial, Victor BJ e CPB Editora, que eu quero repostar você. Durante seu ministério na Terra, Jesus dedicou atenção e demonstrou compaixão com cegos, paralíticos, leprosos, surdos, pobres, os excluídos da sociedade naquela época. Ele ordenou que os seus seguidores fizessem o mesmo. Jesus veio na Terra e um dos maiores segredos que ele teve foi o amor que ele teve e que ele demonstrou com as outras pessoas. Um grande exemplo disso é que quando a gente sofre injustiça, a gente geralmente quer fazer justiça com as próprias mãos. A gente quer que aquela pessoa sinta exatamente o que ela fez a gente sentir. Mas, gente, agir com amor é entender que Deus vai lidar com os injustos no momento certo. O castigo dele está na mão de quem é o verdadeiro juiz. E em vez de buscar vingança, a gente tem que abençoar os nossos inimigos e até mesmo cuidar das necessidades deles. Se estão com fome, a gente tem que alimentá-los. Se estão com sede, a gente tem que dar-lhes de beber. Eu sei que isso é difícil, mas dá para fazer. Demonstrar amor e misericórdia é muito mais do que mera tolerância aos nossos inimigos. Pode ser exatamente o que eles precisam ali para ser confrontado com os erros deles. A gente tem que sempre vencer o mal com o bem. No fim, isso pode inclusive ajudá-los a se arrepender e a se salvar também. Pessoas que são importantes aos seus próprios olhos, convencidas de suas habilidades superiores, menosprezam esses obreiros humildes e contritos. Mas Deus não os perde de vista. Ele assinala todos que estão dispostos a ajudar os necessitados. Nas cortes celestiais, quando os remidos forem salvos, eles estarão bem perto do Filho de Deus e brilharão com esplendor nas cortes do Senhor, honrados por Ele, porque sentiram o prazer de servir aqueles por quem Ele deu a sua vida. Resumindo, primeiro, viva uma vida de sacrifício. Segundo, não se ache demais. Terceiro, não se ache de menos. Quarto, use os seus dons em prol do Evangelho. E quinto, viva o amor. Que tal colocar como desafio diário dessa semana amar alguém naquele dia? Amar uma pessoa. Fala, Deus, me ajuda a amar uma pessoa hoje e demonstrar esse amor de alguma maneira. Amar no sentido de se doar, de fazer o bem com quem cruzar no seu caminho durante o dia. Seja com um sorriso, com uma gentileza, com uma atitude inesperada, enfim. Comece assim com pequenas atitudes. Me conta aqui nos comentários o que você vai fazer nessa semana. Pelo menos uma ação para demonstrar amor para alguém. Me conta aqui que eu quero saber e quero comentar isso ao longo da semana também nas redes sociais. Comenta aqui embaixo, quero ver o que você fez. Ah, e lembrando que se você quer receber tudo isso por escrito, é só deixar o seu e-mail clicando no link que eu deixei aqui na descrição do vídeo. Clica lá, cadastra seu e-mail, que semanalmente eu mando um resumo da lição escrito para você. Combinado? Até semana que vem. Bom dia, feliz sábado a todos, feliz sábado, Beto. Feliz sábado, bom dia. Estamos esperando mais jovens entrarem, né, Beto? Isso aí. Fazem um pedido para eles entrarem pelo Zoom para poder participar da lição. Eu vou mandar um áudio ali no grupo, então, tá? Pode deixar. Espera aí. Deixa para mim. Então, enquanto o Beto vai chamando mais gente, eu vim aqui contar por que nós fizemos a ideia, essa ideia de ter a escola sabatina jovem. Porque muitas vezes a gente não tem escola sabatina jovens, né? São só lições dos adultos que é passado. Eu mesma procurei durante toda a pandemia, né? Durante toda não, né? Vi algumas no ano passado, sim, que mais a gente teve pandemia. Procurei em alguns sábados lições, lugares para passar lição jovem, mas infelizmente não encontrei. Alguns sábados sim, outros sábados não. E é super importante a gente ter isso junto com a gente, né? Termos a lição, estudarmos a lição e juntos, né? Agora a gente vai cantar uma música. Pode ser? Pode ser. Agora, qual música? Deu, menino do som. Cadê o DJ?
Mais importante que sonhar é entender teus planos, teus sonhos realizar. Hoje em espírito e verdade nós te seguiremos sem olhar para trás. Então chegou a hora de unirmos a voz e o coração pulsar ardente em teu amor. Nos rendemos, nos rendemos. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Deixamos tudo para trás, temos novo rumo e verdadeira paz. E não podemos nos calar, o evangelho ao mundo devemos proclamar. Então chegou a hora de viver a missão e sem temor levar ao mundo o teu amor. Sem demora, sem demora. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Glória, glória, aleluia. Vem e reina neste lugar, reina neste lugar. Chegou a hora de levantarmos a voz. Chegou a hora de erguermos nosso louvor, meu Senhor. Em ti a vitória, sem temor, a ti damos glória. Chegou a hora. Chegou a hora. Glória, glória, aleluia. Nosso rei em breve virá, ele em breve virá. Não estou ouvindo nada, Laura. Gridi, vem cá. Laura, a gente não está te ouvindo. Agora. Agora sim, agora a gente está te ouvindo. Ah, tá, gente, desculpa. Que bom que
Cristo em breve virá, né? E outra coisa muito importante que a gente tem é o momento ali do quiz, né? Eu ainda não consegui abrir a sala, mas assim que terminar aqui, eu vou tentar novamente, tá? E assim que eu enviar lá, espero que todos respondam, tá bom? Porque é muito importante para a gente saber a nossa realidade espiritual da igreja, tá? Dos jovens, principalmente, né? E a outra está tirando foto ali. A gente quer uma lição, uma recapitulação que seja bem jovem, né? Então, todo mundo aí com seus microfones ligados, hein? Por favor. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo certo? É a primeira vez que eu vejo Juliana e Silvio na mesma câmera. Mas ela tá sempre do lado comigo. Quando ela tá gravando, eu também geralmente tô sempre do lado dela. A gente tem que gravar mais, né, mano? Tem. Vamos criar um TikTok de casal, então. Não. Brincadeiras à parte. Foram bem a semana, tudo certo? Pessoal, A minha semana foi bem cansativa. Eu não sei se a de vocês foi. Mas olha, eu estava muito grata que ontem era sexta-feira que eu ia poder dormir. legal. A nossa semana aqui também foi bem cansativa, bem corrida. E a lição dessa semana, o título dela, né, é Sacrifício Vivo e Santo. E, assim, para iniciar, eu acho que podemos iniciar, né, Léo? Podemos iniciar aí, né, meu diretor jovem? Para mim, quando eu falo de semana corrida, de muitos afazeres, enfim, a gente está no século XXI e me vem muito em mente muitas coisas dessa lição aqui de sacrifício, o que a gente está fazendo durante a semana para Deus. Quantas dessas coisas que a gente disse que foi corrido, que foi complicado, né? Foi difícil, quantas delas a gente fez para Deus? Né? Qual é a porcentagem, se a gente pudesse colocar num papel, numa planilha? Eu, particularmente, costumo tentar ser o mais organizado possível e deixar todo o meu tempo organizado da semana, as horas, até as horas de sair e tudo mais. Ela tá falando aqui, mas é verdade. E ela tem inveja de mim, por isso que ela tá fazendo isso. Mas eu costumo sempre tentar fazer isso, pelo menos. E eu parei para analisar essa semana o quanto do meu tempo, né, eu estou dedicando para Deus e tudo mais. Então, o sacrifício vivo e santo, acho que tem a ver com entrega diária, tem a ver com esforço diário, né? E aqui na charge da primeira página, tem uma tirinha do Carl Jung. É uma frase muito interessante, né, de filosofia, eu já ouvi diversas vezes e acho que foi muito bem aplicada no contexto dessa lição. Nascemos originais e morremos cópias. Forte, né? Mexeu comigo essa frase. Assim, como eu disse, eu tinha ouvido várias vezes, escutado várias vezes, mas dessa vez, com esse contexto da lição, foi uma coisa que realmente eu parei para refletir e pensar o que eu estou fazendo. E aí, o que para vocês nascer original e morrer como cópia? O que isso significa? Posso Vocês falar? estão ouvindo aí? Pode, claro. A gente, desde o momento que a gente nasce original, né? Mas uma criança, por exemplo, o Arthur aqui, eu dou o exemplo do Arthur. O Arthur imita, a criança ela vai imitando as atitudes do que os outros fazem, ela vai tirando por exemplo, né? Então, assim, nós nascemos originais, nós temos a nossa personalidade, mas nós começamos a fazer coisas e imitar os outros, né? Uma vez um pastor fez um sermão muito bacana, assim, nós imitamos um monte de coisa, nós imitamos várias coisas, para que a gente seja melhor e achamos, às vezes, olhamos uma pessoa, vimos aquela pessoa que ela tem qualidades boas, tem atitudes boas, e nós tentamos imitar, puxar as qualidades dela para nós e imitar ela, né? Começamos a imitar ela para que a gente seja parecida com ela, ou melhor que ela, porque a gente vê naquela pessoa o perfil que ela
se destaca. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa. Quando eu era garoto, adolescente ali, eu tinha uma pessoa, um pastor que eu admirava muito, admiro ele até hoje, que é o pastor Ayrton Keller, certo? Que é o presidente da divisão sul-americana. E foi o pastor que me batizou. Eu olhava para ele como um baita líder de desbravador, líder de jovem, um baita pastor. Então, quando eu era garoto, eu olhava para ele e me espelhava nele, dizia, quando eu crescer, eu quero ser que nem ele. Então, todos nós, até hoje, adultos, nós olhamos alguém, nos inspiramos de alguém e queremos ser aquilo. Claro que a gente não faz que nem as crianças, a gente expressa, uma criança diz, eu quero ser que nem o que hoje todo mundo usa, um super-homem. Por que as crianças às vezes falavam por que quer ser super-homem? Porque o super-homem era, na história, é um herói, ele é um cara, uma pessoa que se destaca, ele é um cara que forte, invencível, que faz o bem para todos. Se inspirar, as crianças se inspiravam no Superman. Nós, adultos, está falando aqui, nós aqui, adultos, nós também se espelhamos. Nós se espelhamos, só que a gente não expressa o que a gente se espelha. E às vezes nós se espelhamos muitas vezes em outras pessoas, em outros personagens, né? E às vezes nós não queremos se espelhar em Jesus. Aí eu faço uma pergunta para a classe: por que nós não nos espelhamos em Jesus? Por que Jesus não chama tanto a nossa atenção? Jesus é importante, Jesus é Salvador, morreu na cruz para nos salvar, tudo, mas por que a gente não se espelha nele? Já parou para pensar nisso? Beto, complementando o que tu colocou, eu acho que essa é uma forma, né, de se espelhar ou de copiar as pessoas conscientemente. Mas existem estudos que dizem, eu já falei sobre isso em alguns momentos, que mais de 90% da nossa mente é subconsciente. E a gente, principalmente agora, com a ascensão da tecnologia de uns anos para cá, eu acho que vai se expandir muito mais isso, né, com novas tecnologias, realidade virtual e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente é bombardeado, hoje em dia, o tempo inteiro, o tempo inteirinho. Placas na rua, filmes, séries, a internet, qualquer lugar do mundo hoje está acessível via um clique, seja local físico ou local na internet, qualquer coisa. Então, é muito fácil da gente encontrar coisas, né? Da gente descobrir novas coisas, nos encantarmos com novas coisas, como é muito fácil também as empresas, as indústrias nos encontrar, né? Através dessas mídias. Então, eu acho que eu, particularmente, eu trabalho com comunicação e a gente aprende muito em marketing a questão de gatilhos mentais, que é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem, não fazem ideia que existe. São certas palavras, são certas cores, são certas mensagens que aos olhos da maioria não tem nada a ver, é só uma mensagem, é só uma cor, é só uma palavra, mas que conforme as tuas experiências, essas palavras acabam despertando coisas dentro de ti ao longo do tempo. Tu nem sabe, tu nem percebe. Por isso que é subconsciente. Se tu entendesse, se tu percebesse, não era subconsciente. Então, subconsciente é uma coisa que tu não te dá conta, é uma coisa que acontece nessa parte do cérebro que acaba controlando a maioria das ações. E aí... Exemplo, né, o restaurante, né, Silvio? Quando o restaurante, as pessoas botam certas cores que vão fazendo as pessoas abrir o apetite, né? Também tem isso também, né? Tu quer ver um gatilho mental? Vamos lá. Digamos que tu está numa rua e tu veja dois restaurantes, cada um do lado oposto da rua. Um restaurante muito cheio, com fila para entrar, as pessoas esperando e tudo mais, e um restaurante totalmente vazio. Ninguém. Só o garçom na porta tentando chamar a atenção de alguma pessoa. Qual é o melhor restaurante? Obviamente que na mente a maioria das pessoas vão achar que é o que tem mais pessoas. Por quê? É opinião comum, é autoridade. Então, esse tipo de gatilhos que a gente não sabe de onde veio, não sabe como veio, como que está dentro da gente, mas existe. E as mídias, né, enfim, aí o mundo tenta usar isso, às vezes, contra a gente. E eu trago uma pergunta também, aliada à reflexão do Beto e à pergunta do Beto. Se a nossa mente
ela é controlada através do subconsciente e a gente não sabe de onde vem essas coisas, enfim, de qual forma a gente vai mudar as nossas atitudes, a gente vai conseguir mudar esse nosso subconsciente para que a gente consiga cada vez mais não ir com a grande massa, né? Não fazer parte dessas cópias, ou melhor, ser uma cópia de Jesus, ser uma cópia do bem, ser uma cópia, né, não digo uma cópia dos preceitos de Deus, mas ser um reflexo dos preceitos de Deus. Como que a gente faz isso na prática? Como que a gente consegue escapar dessas armadilhas? E é aliada à pergunta do Beto, né? Por que a gente não copia Jesus ao invés de copiar as outras coisas, o Thanos, o Homem de Ferro, ou sei lá quem? A gente influencia as pessoas da mesma forma que nós somos influenciados, né? E é uma coisa muito interessante, porque se eu parar para pensar que eu influencio as pessoas, será que eu continuaria tendo as mesmas escolhas que eu tenho, ou eu faria escolhas diferentes, né? E a gente, às vezes, a gente é influenciado por pessoas que a gente está em constante, ou a gente está observando, ou a gente está mais próximo, ou a gente pensa que é uma pessoa muito boa, né? Ninguém quer ser influenciado por alguém que tu vê que é uma pessoa que não consegue cumprir seus objetivos, né? Ou alguma coisa assim. Ninguém quer ser influenciado por uma pessoa que, sei lá, tá presa. Não sei também, né? No mundo de hoje a gente... Vai saber. Mas espero eu que ninguém queira ser influenciado por isso, né? E a gente só é influenciado por quem está mais próximo. E se a gente não tiver tem que conhecer a pessoa. E se a gente não tiver comunhão com Deus, assim, praticamente todo dia, praticamente não, né? Diariamente, a gente não vai querer ser parecido com Deus, porque a gente não conhece Ele. A gente só ouve falar, às vezes o nosso baseamento de Deus está no que os outros falaram, e não da minha experiência pessoal com Ele. Eu acho que isso é uma coisa importante também. Tem um livro muito bacana que eu li. Às vezes o pessoal deve achar estranho, porque toda vez que eu falo no Escola Sabatina, eu falo de um livro, porque eu gosto de leitura, né, gente? Eu sou apaixonado por leitura. E um livro que eu li foi Fuga para Deus, né? Fuga para Deus. Se alguém souber lembrar do nome do autor aí, pode falar. Esse livro, ele relata de um homem rico, empresário, né, um americano, que ele abriu mão, né? Abriu mão de todo o seu poder, de toda a sua fortuna, de todo o seu conforto para morar no interior, né? E tentar e fazer depender a sua vida totalmente de Deus. E o livro relata que ele fez uma comunhão tão íntima com Deus, que Deus conversava com ele, falava, ele ouvia a voz de Deus como eu estou conversando com vocês aqui. Ele fala assim, eu senti como os patriarcas bíblicos sentiram. Eu senti. Ele fala no livro, quando escreveu Fuga para Deus. Porque teve um momento do carro que ele sofreu uma situação com o carro lá, e o carro não pegava. Não sei se era falta de combustível, se era alguma coisa estragada. E ele orou a Deus e disse assim, Senhor, eu preciso chegar em tal lugar com esse carro. E ele ligou o carro. O carro ligou. Ele girou a chave, ligou o carro e ele foi até o local onde precisava resolver a situação. E o carro desligou, resolveu. E quando chegou, chamou o mecânico. O mecânico disse, como é que tu conseguiu andar? Pelo menos que esse carro estragou, não poderia mais andar. Então, uma coisa simples, faz Deus ligar um carro, mas é algo assim, a comunhão que ele tem com Deus, para Deus poder escutar ele assim numa coisa tão simples, ligar um carro, simplesmente, né? A comunhão com Deus, nós temos a comunhão com Deus. Será que nós temos, como a Laura falou ali, como o Silvio falou, a comunhão com Deus? Estamos tendo comunhão com Deus, conversar com Deus, porque ir à igreja é só um bônus.
Ir na igreja é só um bônus. Ir na igreja é um resultado da comunhão que você tem diariamente em casa. Né? É só um bônus. Agora, se você não ter comunhão com Deus intimamente em casa, buscar Deus, orar, você não vai conseguir manter o bônus lá na igreja. Eu gosto de sempre tentar enxergar as coisas de uma perspectiva um pouco mais psicológica, né? A gente aqui em casa estava tentando se organizar financeiramente há um tempo atrás. E a gente tentou durante muitos anos guardar dinheiro, sempre gastava, acontecia alguma coisa, pegava o dinheiro, né? Pegava o dinheiro na mão, por exemplo, e ia comprar uma coisa que gostava, alguma coisa assim. Então era uma coisa que parecia fugir do nosso controle. A gente não tinha controle nenhum da situação, nenhum mesmo. Deus, graças a Deus, abençoava, né? Deus, graças a Deus, não. Deus abençoava e tudo mais, mas a gente não conseguia ter uma educação financeira, por vários motivos. E aí eu fui buscar ajuda e eu acabei descobrindo a leitura também, Beto. E, cara, foi uma coisa que mudou minha vida. Li um livro sobre educação financeira, Os Segredos da Mente Milionária, inclusive aconselho, é um livro excepcional, um livro assim, ó, muito, muito bom mesmo. E esse livro, eu aprendi com ele que, como eu disse, a mente, ela é a maior parte dela é subconsciente e as nossas ações, elas são resultados dos sentimentos e os sentimentos são resultados dos pensamentos. Então, eu comecei a perceber, e o livro explica, que o nosso subconsciente, ele age através de arquivos mentais, de informações que a gente tem na nossa mente, que a gente acabou adquirindo ao longo do tempo, seja por livros, seja por televisão, por rede social, etc, etc. E aí eu comecei a pensar no contexto dessa lição, comecei a aplicar isso. E quando eu comecei a ler a lição, eu tive aquela pergunta que eu fiz lá no início. Como eu faço para mudar uma coisa que não está no meu controle? Que é, cara, quando eu vejo, passou o dia. Eu não vi o dia passar. Eu acordei, eu geralmente acordo entre 5h30 e 6 horas da manhã, corro para oxigenar o cérebro. Quando eu vi, já é 10 horas da noite. Não foi por mal que eu fiz, só passou inconscientemente. E eu comecei a perguntar para Deus, Deus, como eu faço para mudar isso? Eu não quero ser mais assim. E aí, aplicando esse contexto psicológico, olha como se juntam as coisas. Se a gente pegar o que o Beto e a Laura falou, de comunhão com Deus, de estar mais próximo de Deus, de conhecer a Deus, a gente começa colocando esses arquivos mentais, e aí eu estou falando aqui uma linguagem mais jovem, né? Mas, enfim, acho que serve para todos. A gente começa a colocar esses arquivos mentais na nossa mente e substituir, né, as práticas ruins. O que é as práticas ruins? Acordar e dar atenção para o celular, em vez de fazer lição, né? Deixar tudo para organizar, por exemplo, na sexta-feira, em vez de se organizar ali um pouco antes da semana para não dar problema na sexta-feira, para poder guardar o sábado. Então a gente começa a substituir esses atos subconscientes ruins por atos, né, bons, por coisas que nos aproximam de Deus através do conhecimento de Deus, né? E claro que existe um esforço inicial, mas depois eu acredito que isso se torna natural. No início, né, fazendo um paralelo, no início, quando antes a gente ler o livro, enfim, era muito difícil economizar. Hoje a gente tem que até se cuidar, né, Júlio, para não economizar demais, porque é uma coisa que se tornou natural. E a mesma coisa, por exemplo, quando eu entrei na igreja, era muito, 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 muito difícil, por exemplo, acordar no sábado para vir na igreja. A gente veio de uma cultura que o sábado era dia, tipo, né? Faxina. Enfim, faxina, ou descansar em casa e tal. E com o tempo, e conhecendo e tudo mais, a gente foi substituindo esses arquivos mentais, essas crenças que não nos levavam para próximo de Deus, que não deixavam a gente nos santificar, nos separar, né? Substituindo por crenças que realmente faziam sentido, crenças que nos levavam mais próximos de Cristo. E tem coisas que a gente ainda luta hoje, mas tem coisas que já se tornaram naturais para a gente ter essa noção, né, de conhecer, para a gente ter sentimentos, para a gente ter resultados diferentes, né? Quando eu entendo o sacrifício de Cristo por mim, que tinha tudo perfeito no céu, ele resolveu sair de lá para me salvar. Eu sou uma
pessoa que, né, pecadora, que não tenho absolutamente nada para oferecer para ele, mesmo assim ele quis me salvar. Eu começo a perceber que e tenho, né, vontade de me submeter a ele. Então a minha vida fica mais centrada nele. Quanto mais perto de Deus eu estou, mais conhecimento dele eu tenho e mais eu quero ser uma pessoa parecida com ele, tendo empatia com o próximo, pensando mais no próximo e não em mim mesmo, né? Que é uma coisa que eu acho que a lição abordou bastante nessa semana, que é essa questão da submissão com Deus, né? Exatamente. Beto, seu microfone tá mutado se você tá falando. Ah, acho que ele não falou com a gente, não. E aí, e aí, quando a gente consegue, né? Na verdade, é um processo diário, né? Eu acredito que sempre vão ter as coisas que a gente vai ter dificuldade de fazer, né? E cabe a gente a buscar em Deus a força, né? Para se aproximar de Deus para superar esses problemas. Mas tem muitas vezes que a gente, por exemplo, e aqui fala na segunda-feira, né? As armadilhas. Tem muitas coisas que, por exemplo, quando a gente consegue fazer, quando a gente consegue se aproximar de Deus, por exemplo, eu consigo fazer lição todo dia. O que, de repente, não é a realidade da minha classe jovem, não é a realidade da minha casa, não é a realidade da minha esposa, né? E aí você começa a, de repente, cair na armadilha da soberba, né? Olha como eu consigo fazer isso. Olha como, através do meu esforço, eu consigo fazer isso. Olha como eu consigo tocar vários instrumentos na igreja, consigo tocar violão, consigo cantar. Olha como eu prego muito bem. Olha como eu tenho comunhão com Deus, né? E a lição começa a falar que isso é uma armadilha, né? E também tem o inverso, que é a degradação. Eu nunca vou conseguir fazer isso. Olha só como eu sou miserável. Olha como eu sou coitado. Eu falar em público, eu falar de Deus para alguém, meu Deus, eu sou muito, como é que se diz, Ju? Sou muito tímido. Tocar um instrumento, nossa, nunca, sou todo desengonçado, não tem como. Liderar jovens, meu Deus, fora de cogitação. Então tem esses dois contextos e a lição vem falando aqui na segunda, a gente tem que ter essa linha tênue, né? Estar sempre nessa linha tênue de não ter soberba e também não ser aqui, como é que se fala? Não é medíocre a palavra, mas não ser de mais e nem de menos, né? Estar sempre ali na linha e saber que se você fez alguma coisa é porque você é filho de Deus, tem o dom gratuito de Deus, né? E que isso vem através de Deus. E aí eu acho que essa é uma questão até interessante para debater alguns casos, né? Como que a gente faz isso no dia a dia e tudo mais. Pode interagir. Bom dia, pessoal. Léo, Tá ouvindo? não dá para te ouvir, eu acho. Até dá. Teste, som, teste. Agora sim. Oi? Foi. Ok, olha só. Tem que botar o microfone perto de ti. Botar o microfone perto de ti para falar, porque aí dá a equação de som. Isso aí, querido. Aí? Tá. Aqui no YouTube, aqui a Ângela Bolim falou um feliz sábado para todos nós, os jovens, e o José Marciano também. E a paz de Cristo, né? Que é característica do irmão aí. Paz de Cristo. Paz, irmão. É isso aí, as participações do YouTube até o momento. A Laura ia falar, eu acho, né, Laura? Manda aí, manda bomba. Não, eu ia falar que meu computador travou e por isso que eu não consigo acessar o YouTube. Ah, tá. A gente tá acompanhando aqui. A gente tá tentando acompanhar aqui pelo celular. Mas feliz sábado para todo mundo aí que tá assistindo. Ângela, Manda José, seus comentários aí. Paz de Cristo. E aí, Beto, o que tu achou? Como é que a gente pode, de repente, não ser de mais e não ser de menos? Prática. Falar? Não? Tu suspirou assim, pensei que a Dani ia falar. Gente, assim, ó. Por exemplo, não ser de mais, não ser de menos. Por exemplo, assim, vou dar uma explicação assim, ó. É difícil?
A Dani tá falando aqui no meu ouvido aqui que é difícil. É difícil. Mas como é que era Jesus? Jesus levava a vida dele assim, por exemplo, regra sobre regra? Não, Jesus vivia o cristianismo. Teve um momento que Jesus chegou, ele estava com os discípulos, ele estava com fome. E era um sábado pela manhã. Ele estava com fome. E aí ele parou, não sei qual árvore frutífera, e comeu, acho que era figueira, alguma coisa, comeu uns frutos com os discípulos. Jesus levou o braço e pegou um fruto para comer. Os fariseus olharam aquela situação e ficaram assim, nossa, ele está trabalhando no sábado. O que isso quer dizer para nós? Se a gente lidar nessa situação, a gente vai se cansar. Eu não posso fazer nada, porque é pecado, não vou fazer nada, então a gente vai não dá, vai se tornar algo tão cansativo, porque nós não aguentamos viver pressionados. Acho que é um momento tão cansativo que nós vamos o quê? Surtar da batatinha, pirar na batatinha, surtar e cair fora de vez. Mas eu penso assim, como o Silvio falou ali do meio, de ter uma coisa teórica, uma coisa assim, eu não me esqueço que um pastor fez. Aquilo me refletiu muito. Era um acampamento de verão e estava muito quente. Um sábado muito quente, mas muito quente mesmo. Aquele calor insuportável. E estava na nossa frente, assim, naquele acampamento, uma lagoa. Uma lagoa. Sabe aquele dia perfeito para tu tomar um banho quente? É a lagoa. O pastor viu aqueles jovens com aquela vontade de tomar um banho, se refrescar, e aquele calor, era um sábado, umas 4 da tarde, 4, 5 horas da tarde, muito quente. E alguns líderes estavam querendo que os jovens ficassem dentro de um galpão, com um telhado de zinco, assistir palestra. Queimando, assando. Se tu quebrasse um ovo no telhado de zinco, fritava. E o pastor pegou e disse assim, vamos pegar esses jovens e vamos para a lagoa, nos refrescar. Alguns líderes de jovens não gostaram, não aceitaram, não concordaram, acharam que aquilo ali era o fim do mundo. Mas os jovens foram para lá, se refrescaram, tomaram um banho, não fizeram algazarra, não fizeram brincadeira, se refrescaram, conversaram dentro d'água e saíram da água como diz, frescos, né? Refrescados, assim, aliviados com calor, né? E aí a programação ocorreu muito bem. Isso quer dizer, Deus não quer que a gente viva um cristianismo martirizando assim, 8 ou 80. Deus quer que a gente viva o cristianismo, não sobreviva. E às vezes, muitas vezes, exigimos de pessoas, dos cristãos, que sobrevivam ao cristianismo e não vivam o cristianismo. Certo? Agora vem a palavra, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode isso, porque às vezes os jovens escutam isso, a igreja que não pode. Na verdade, você pode fazer tudo. Agora, o que você fizer vai acarretar consequências boas ou ruins para você. Isso é certo. Mas agora, quando nós convidamos Cristo a fazer parte da nossa vida, essas coisas que a gente vê, não pode, acaba se tornando naturalmente em nossa vida. E essas coisas que não pode vão se tornando supérfluas para a gente. Entendeu? Alguém que está vindo, entrou para a igreja. Eu digo, entrou para a igreja nos caminhos cristãos. E essa pessoa tinha uma vida, vamos lá, boêmia, de sair, beber, ir para festa, adorava ir para festa, adorava dançar. E aí veio para uma vida cristã. Quando ela começa a colocar Cristo na sua vida, colocar Jesus como o centro da sua vida, ela, como pessoa, colocar Jesus como o centro da sua vida, essas coisas vão começar a tornar supérfluas. E ela vai começar a pegar as coisas que fazem parte de Cristo, que Cristo, vamos lá, prova que é da vontade de Deus, vai começar a colocar na sua vida naturalmente. E as coisas vão começar a mudar aos poucos. Mas aí cabe a nós, quando vamos conhecer a Cristo, botar Cristo na nossa vida. E aí fez uma pergunta. Eu acho que esse é o ponto, né? Oi, Laura? Conhecer
Oi? Tá cortando. Agora deu? Eu acho que um Deu. ponto interessante ali que tu falou foi que a gente precisa conhecer, né? E principalmente conhecer a nós mesmos, porque se eu souber qual que é o gatilho que tira a minha conexão de Cristo e eu trabalhar nisso, praticamente eu não vou cair em armadilhas, né? Porque eu me conhecendo é um fator essencial. Até o pastor Vitor BJ, ele comentou, né, no YouTube lá, que muitos cristãos ignoram a saúde mental. E aí, enfim, ele começou a falar que a saúde mental tem tudo a ver com a saúde espiritual também, né? E com outros fatores. Então, acho que tem tudo a ver também. Beto, quer concluir teu comentário ou já concluiu? Já concluí. É que eu tenho uma Show. seguinte dificuldade no meu cérebro, que quando eu estou falando, né, o assunto, né, e eu tenho que falar até o fim, porque senão meu cérebro não lembra do que eu falava falando antes, entendeu? É uma coisa muito doida. Não, mas é bom porque dá um entendimento total. E eu acho, Beto, eu estava escutando tu falar e eu estava pedindo para Deus, né, que o Senhor sempre nos conceda essa sabedoria, né, porque isso não é uma sabedoria humana, né, a gente tende a seguir regras, a gente foi doutrinado, né, desde da escola, procurar padrões, eu já falei disso também, então que E nós Deus somos nos criados dê essa... assim, né? Exatamente, que Deus nos dê essa sabedoria para que a gente tenha mais equilíbrio e que através do equilíbrio a gente tenha uma vida mais harmoniosa, né? Porque tem que soar harmonioso, que nem o Beto falou, não é um negócio martirizado, né? E agora indo avançando um pouco aqui na lição, terça-feira fala sobre amor versus sentimentalismo. Ô, Laura, tu já foi educado com alguém assim que tu meio que não gostava ou que não conhecia só para não ficar feia a situação? Com professores na escola era normal. Eu sou uma pessoa muito amorosa. Laura. Quem nunca, né? Quem nunca? Sei lá, eu já passei por várias situações assim, de uma pessoa que eu não conhecia, ou uma pessoa que eu não tinha intimidade, de repente a pessoa faz uma brincadeira, alguma coisa assim, eu dou uma risada, mas eu nem achei graça. Mas aqui a lição ela tá falando sobre isso, né? Que com Deus, com as coisas de Deus e com o próximo também, a gente tem que ter amor, o amor verdadeiro, e esse amor ele só vem através da comunhão e ele só é concedido por Jesus Cristo, né? Que é o amor de, por exemplo, odiar os inimigos. E quando a gente fala inimigos, cara, para mim, falou inimigo, eu já imagino as guerras, né? O inimigo de se matar, de lança e tal. Mas eu acho que a Bíblia, ela fala num contexto diário. Inimigos, aquela pessoa que a gente não tem uma proximidade. E enquanto eu estou falando aqui, pense aí algumas pessoas que, de repente, te olharam com uma cara virada na rua, falaram alguma coisa para tua esposa, para os teus pais, reclamam dos seus animais de estimação do condomínio, aqui que eu tenho um vizinho que faz isso. E essas pessoas, a gente tem que pedir sabedoria para Deus, para que Deus faça o momento. E quando Deus fizer o momento, a gente tem que aproveitar, né, esse momento para que a gente consiga mostrar a diferença, né? Na prática, assim, a gente fala muito sobre teoria, né? Na teoria é tudo muito simples, tudo muito bonito, funciona demais. Muito fácil. O papel aceita qualquer coisa. Mas na prática, vamos aí, pessoal, vamos interagir. Na prática, deem exemplos de como a gente, no dia a dia, coisas do dia a dia, como a gente pode amar ao invés de ter sentimentalismo, ao invés de ser sentimental, na prática, para implementar. Fala aí, Léo. Estão me ouvindo? Sim. Eu queria concluir ali, ajudar o Beto a concluir. Ó. Eu achei um verso que estava falando sobre isso. Eclesiastes 11:9. Jovem, alegre-se em sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer.
Agora, neste momento, o horário nosso já estourou. Eu queria passar a palavra aí para Dani fazer a oração final aí para nós. Depois a gente vai estar encerrando esse link aqui. Pessoal que está nos assistindo no YouTube, haverá um corte no YouTube, ok? Mas depois vai surgir um outro link aí nesse mesmo canal para o culto divino, tá? Então fiquem atentos aí no canal do YouTube, ou se você preferir, pode participar através do Facebook, que também haverá um corte. Dani, pode orar para nós? Dia a todos aí. Que uma dica, né, que a gente possa. Eu estava comentando com o Beto aqui, para depois eu orar só. Tudo, qualquer pessoa que fizer algo para nós, né, a gente sempre vai ver ela como inimiga. Então, para a gente não ver essa pessoa como inimiga, o melhor remédio é orar por ela. Fica a dica, ore por ela. Vamos orar, então. Querido amado Deus, amado Pai, te agradecemos porque aqui a gente pôde aprender, compartilhar sobre o teu amor, compartilhar de como fazer, Senhor, de estar mais perto de Ti todos os dias. E nós temos a certeza que o Senhor nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. O Senhor está ao nosso lado, mesmo que a gente não sinta, mesmo que às vezes a gente pense assim, não, o Senhor não esteve comigo. O Senhor está conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Que nós venhamos, Senhor, ter essa comunhão contigo, orar mais, estudar a Tua palavra, para sermos usados por Ti. Que o Teu amor, Senhor, venha estar nos nossos pensamentos, no nosso coração, para que assim a gente venha falar para as pessoas do Deus Pai maravilhoso que Tu és. Esteja com o culto, esteja com cada jovem, com cada pessoa que está assistindo essa programação. Abençoe a cada um e que nós possamos nos unir mais e nos preparar para a Tua volta. Esteja com o restante da programação, é o que lhe pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, vou botar uma música agora e eu peço que você que está nos assistindo, tanto no Zoom quanto no YouTube, presta atenção na letra dessa música. Depois que a música acabar, vai encerrar a live aqui e 10h30 em ponto a gente volta com o culto divino. Tchau. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidi